A gente está aqui na casa de Deus para ouvir novamente mais um pouquinho do que Deus tem para falar para nós. Hoje é um dia especial, um dia mais que especial, né? Por quê? Porque nós temos o que? Além de estarmos na casa de Deus, nós temos essa cerimônia de admissão de lenço, que é um início para esses jovens. Estão num local muito importante, que é um local onde está sendo colocado para eles a palavra de Deus. E eu quero abrir a Bíblia com os irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus para nós ler, que nós temos uma meditação rápida para fazer nesse momento, porque daqui a pouco mais teremos uma cerimônia muito importante. O que vai acontecer aqui? Um batismo. E um batismo de um desbravador. Né? Um batismo já é algo importante. Um batismo de um desbravador mostra, irmãos, cada batismo que acontece no desbravador mostra que o ministério dos desbravadores funciona. Porque a meta é nós nos batizarmos, entregarmos nosso coração para o nosso Deus e buscarmos a Ele cada vez mais, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 24. O verso 32 em diante diz assim, ó: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também, vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os filhos, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, assim, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, levou-as todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E o verso 42, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. E o verso 44, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E aí nós vamos passar, irmãos, antes de qualquer comentário, para o livro de Lucas, capítulo 21. Lucas 21, do 29 em diante. Só mais um pedacinho. Vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará essa geração, sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Verso 34 de Lucas 21. Acautelai-vos por vós mesmos. Um conselho para nós, irmãos. Para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com o quê? Com as consequências da orgia, da embriaguez e com as preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Se nós, irmãos, estivermos fazendo muita coisa, eu estou trabalhando, eu estou fazendo uma coisa aqui, outra lá, eu estou me envolvendo com um monte de atividade. O tempo está passando ou não está passando? Jesus está chegando ou não está chegando? E o verso alerta nós essa manhã, irmãos. Nós temos que cuidar, para que daqui a pouco eu estou fazendo tanta atividade, e o tempo está passando e eu estou esquecendo que o tempo está passando. E o que prova que a gente esquece que o tempo passa, irmãos, é essa frase que muita gente diz que é possível fazer duas coisas ao mesmo tempo. Muita gente respondeu isso aqui agora, e quem não respondeu ficou pensando, eu acho que é. E outros ficaram pensando, eu acho que não. Foi ou não foi o que aconteceu? Nós carregamos talvez essa ilusão de que a gente consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não tem como, irmãos. O tempo está passando, o dia da volta de Jesus está chegando. O dia da volta dele está vindo. O nosso tempo nessa terra está passando. Todos os apóstolos e
escritores da Bíblia, esses personagens que a Bíblia conta aqui, eles estão aguardando a volta do Senhor Jesus aonde? Aonde eles estão? Aonde estão os 12 discípulos, irmãos? No pó da terra. O tempo passa, a nossa vida aqui, irmãos, é uma passagem. Nós estamos aguardando a volta de Jesus. Quando a gente aguarda alguma coisa, fazendo algo bacana, fazendo uma atividade legal, o tempo passa rápido e de maneira gostosa. Exemplo, se nós ganhar uma missão, os desbravadores seguidos estão ganhando missão, né? Faz isso, faz aquilo outro. Aí eu pego e peço para o nosso diretor aqui, digo assim, ó, César, é o seguinte, tem uma missão para o clube. Desbravador é sempre voluntário. Irmãos, para nós pensar um pouquinho aqui, para nós finalizar aqui com o último verso, o pastor já está se posicionando lá com o desbravador para fazer a parte principal, que é a parte do batismo. Mas eu queria que a gente parasse e pensasse um pouquinho. Como eu estou vivendo os meus dias nesse período que eu estou aguardando a volta do Senhor Jesus? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Qual é as atividades que eu estou fazendo nesse período que eu estou aguardando a volta do Senhor Jesus? Eu queria que a gente pensasse em algumas perguntas, irmãos. Como foi a minha semana que passou? Eu consegui ler a Bíblia? Eu consegui tirar um tempo para mim abrir a palavra de Deus, ler, dobrar os joelhos e dizer, Senhor Deus, o que o Senhor está querendo dizer para mim com isso? Eu consegui tirar um tempo essa semana, ou eu fiz um monte de coisa e esqueci que o tempo passa e não volta mais? E não tive tempo para ler a Bíblia. Eu consegui passar 1 hora durante a semana conversando com Deus, tendo uma comunhão pessoal com Deus. O que vai transformar de verdade, irmãos, o nosso coração é a nossa comunhão com Deus durante a semana. Aqui na igreja a gente vem por alguns minutos apenas, algumas horas. Durante a semana, irmãos, como que está passando o tempo na minha vida e na vida de cada um de nós que estamos aqui? O que eu tenho feito durante a semana? Se eu perguntar para cada desbravador aqui, a lei do desbravador ordena-me o quê? A primeira de tudo. De vez em quando a gente diz assim, hoje eu não estudei a lição, hoje eu não li a Bíblia, eu cumpri a primeira lei do desbravador? A primeira lei do desbravador é o quê, irmãos? Vamos lembrar? Observar. E aí eu quero que ninguém, não é para nenhum desbravador, nem nenhum de nós responder, mas é para pensar. Eu estou pondo em prática a primeira lei do desbravador na minha vida? Eu estou colocando em prática isso? Eu estou observando a devoção matinal? Ou eu estou mentindo para mim mesmo? Tem um dos mandamentos que diz assim, não mentir. Tem ou não tem lá? Irmãos, às vezes a gente mente para a gente mesmo. Passa a semana inteira e a gente tem que parar e se analisar a nossa semana. Como é que foi a nossa semana? A gente leu a Bíblia? A gente orou? A gente conversou com o nosso Deus? A gente tirou ali 1 hora durante a semana inteira para abrir o coração para Deus, para pedir o poder do Espírito Santo? A gente tem clamado o poder do Espírito Santo na nossa vida, irmãos. O que é o fruto do Espírito Santo? Quem lembra quais são os frutos do Espírito Santo? Rancor, tristeza, ansiedade, preocupação, mágoa, é isso? Mas não é isso que muitas vezes a gente enfrenta? O que a gente tem que pedir então, irmãos? A gente tem que pedir o poder do Espírito Santo. O que é o poder do Espírito Santo na nossa vida, irmãos? Quais são os frutos do Espírito Santo? Alegria, domínio próprio, mansidão. E aí, quem é que quer me ajudar no restante? Amor, bondade, longanimidade. Fácil isso, né? Fácil isso que a irmã falou aqui, né? Domínio próprio, irmãos. Nós carecemos, irmãos, para nós ir para o final da mensagem, nós carecemos. E muito do
dos frutos do Espírito Santo na nossa vida, mas os frutos são do Espírito Santo, não são nossos. Nós precisamos de domínio próprio, nós precisamos de mais alegria, mais amor no coração. O capítulo 24 de Mateus fala que nos últimos dias, devido à iniquidade crescer de um jeito tão grande nesse planeta, o amor de muitos esfriaria. E nós podemos estar dentro desses muitos. Precisamos então buscar mais o poder do Espírito Santo, irmãos. Precisamos clamar o poder do Espírito Santo. Precisamos dizer: Senhor Deus, eu quero o poder do Espírito Santo na minha vida. Eu quero domínio próprio. Eu quero um coração alegre dentro de mim. A palavra de Deus diz que Deus não vê o exterior apenas. Deus consegue ver o interior também. Nós, seres humanos, a gente vê o exterior da pessoa. Eu costumo brincar que isso aqui é apenas uma casca. Quando Deus vem buscar a gente, Ele vai vir buscar uma coisa apenas: o nosso caráter. E mais nada, irmãos. Deus não vai levar mais nada dessa terra a não ser o caráter de cada um de nós. Que se nós temos que cuidar alguma coisa, irmãos, não são coisas materiais, mas o que tem que ser prioridade na nossa vida? São pessoas. Esses dias eu vi um comentário de alguém dizendo assim, ó: eu não tenho que me preocupar apenas com o CEP. O CEP quer dizer o quê? O nosso endereço, a nossa casa. Eu não tenho que me preocupar apenas com o CEP, o endereço, a casa da gente. Eu tenho que me preocupar com os CPFs. CPF quer dizer o quê? Uma pessoa, um indivíduo. Um indivíduo, irmãos. Nós temos pessoas na nossa volta que a gente deve se preocupar com essas pessoas. E eu vou lançar um desafio para a gente se preocupar também, irmãos, com alguém que a gente vê essa pessoa quando a gente olha no espelho. Quando a gente olha no espelho, a gente vê uma pessoa o quê? Calma, tranquila, equilibrada, com domínio próprio, ou irritada, braba, indignada, sem paciência? Quem é que a gente vê lá no espelho, irmãos? Quem a gente vê no espelho? A pessoa do espelho também tem que ser alvo da nossa preocupação. Jesus disse o quê? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, de vez em quando, não tem que olhar para o espelho? Tem ou não tem, irmãos? De vez em quando tem que olhar para o espelho, irmãos. A gente tem que olhar para o espelho e perguntar: essa pessoa que eu estou vendo no espelho, ela quer que Jesus volte? Ela almeja a volta de Jesus? Ou ela tem medo da volta de Jesus? Como é que está o coração da pessoa do espelho, irmãos? A transformação tem que começar primeiro com nós. Cada um de nós tem que começar a buscar o nosso Deus cada vez mais. E fica um convite para toda a igreja. O Clube dos Mensageiros do Vale luta diariamente, semanalmente, para trazer a palavra de Deus para esses jovens, adolescentes, que vão se tornar adultos. Que nós possamos incentivar, que cada pai, cada mãe aqui possa incentivar os seus filhos a vir no clube. Possa apoiar o diretor, o César, com a equipe dele. Porque muito em breve, irmãos, quando o Senhor Jesus voltar nas nuvens dos céus, tem uma pergunta que Ele vai fazer para nós, pais. A pergunta é a seguinte: aonde estão os filhos que eu te dei? Onde estão os filhos que eu te dei? Que nós possamos, irmãos, dar prioridade para pessoas. Que cada um de nós possa dar prioridade para as pessoas na nossa volta. Que a gente possa dar prioridade também, irmãos, não esqueçamos, para aquela pessoa do espelho também. Que a gente possa olhar para o espelho e perguntar para aquela pessoa do espelho: essa semana que passou, tu tirou tempo para Deus ou tu fez um monte de outras coisas e esqueceu Deus? Se chegar no sábado, a gente não estudou a lição da escola sabatina, a gente não leu a Bíblia, a gente não passou uma hora sequer a semana inteira conversando com Deus, irmãos, será que está certo isso? Quem é que vai sofrer com esse tipo de atitude?
A palavra de Deus diz o quê? Os desbravadores fazem um voto também, um voto de fidelidade a que livro? A Bíblia. Um voto de fidelidade à Bíblia. Estava num outro clube um tempo atrás, a gente estava estudando a lei do desbravador item por item e comentando ela. Todos os ideais, um por um. Os ideais estão corretíssimos. O que nós precisamos de vez em quando é parar e olhar para a pessoa do espelho e perguntar se a pessoa do espelho está pondo em prática na sua vida. Estarei terminando com um verso para passar aqui para o pastor, que é Lucas 21, verso 36. Verso 34, na metade em diante, também, ó. Diz assim, ó. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir sobre todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas, que tem de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Esse é o conselho de Deus, irmãos. O pastor agora estará ministrando o batismo dessa desbravadora. Estamos ambos muito nervosos. Esse é o meu primeiro batismo. Eu estou muito feliz em viver isso com a Mayumi. Eu a conheci esse ano no colégio, sou pastor de colégio, e nós tivemos uma relação bem legal. E na Semana Santa nós tivemos ali uma conversei com a mãe, e ela expressou o desejo de se batizar e que eu oficiasse essa cerimônia. Então eu fiquei muito feliz. Obrigado, Mayumi. Obrigado, mãe. E nessa manhã, Mayumi, como um desejo expresso do seu coração de viver uma vida ao lado do Senhor, para que os seus pecados sejam perdoados e para que o seu nome seja escrito no livro da vida, eu, como ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Família, o pessoal que está aqui, se quiser vir aqui, por gentileza, apertar a mão dessa nova criatura em Cristo Jesus, amém? Amém. Onde estão vocês? Maravilhoso, ela está sendo experimentada pelos amigos, pela família, pelo clube. Eu queria estender um convite especial para você, que porventura ainda não tenha entregue a sua vida para Jesus, que Ele te chama nessa manhã. Ele faz um convite para todos vocês que desejam também entregar a sua vida. Eu quero orar nesse momento com por você. Então eu peço por gentileza para a gente colocar em pé, para a gente fazer uma oração por cada coração que está aqui nessa manhã. E se você é um desses que tem o desejo do coração de entregar a sua vida para Jesus, ele vai agora trabalhar no seu coração para que isso aconteça o mais rápido possível. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai nosso que estás no céu, muito obrigado, Senhor, pela bênção de viver esse privilégio dentro do Evangelho. Amém. De ver pessoas entregando suas vidas no altar do Senhor, no tanque batismal, decidir viver uma vida de santidade, para que nós possamos o mais breve possível desfrutar o céu que o Senhor foi preparado para nós. Amém.
cada coração que está aqui nessa manhã, Pai, é um coração conquistado no Senhor. E talvez alguns deles ainda não entregaram suas vidas no batismo. Nós pedimos por essas pessoas especialmente, para que o Senhor olhe por cada uma delas, para que o Senhor trabalhe no coração delas, para que o mais breve possível elas possam tomar essa decisão tão importante de viver uma vida ao lado do Senhor, para que então possamos todos juntos celebrar a festa do Senhor. Amém. Nos proteja, nos abençoe, nos livre de todos os nossos pecados. Como ministro, eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.